Hoje é dia de Natal. É verdade, hoje, dia 7 de janeiro, é dia de Natal para as comunidades ortodoxas. Isto quer dizer que é dia de Natal, por exemplo, na Rússia, mas também é dia de Natal na Ucrânia. E isto tem um significado particularmente forte nestes dois países por causa da guerra. Há quem celebre o nascimento do Príncipe da Paz e esteja neste momento em trincheiras, com o dedo no gatilho, por exemplo, de uma metralhadora, ou então a guiar o voo suicida de algum drone. Isto significa que provavelmente hoje, ao longo deste dia, alguma mulher vai ficar viúva, alguma criança vai ficar órfã, alguma mãe vai chorar a perda do seu filho. É assim hoje e tem sido assim nos últimos 3 anos. É assim também em Kharkiv, uma das cidades mais fustigadas pelos bombardeamentos vindos da Rússia. E é de Kharkiv que o Bispo Católico nos enviou uma mensagem de Natal que vale a pena escutar com muita atenção. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich dobrodziejów. Glory be to Lord Jesus Christ. Hello everyone. I warmly welcome all benefactors and friends of the organization Kirkei Not. Thank you for your help, for being with us, for helping us to be with the people who are here and who need our support and our help, who are here in Kharkiv, where refugees are arriving from various towns and villages near Kharkiv because the war is still raging and is very dangerous. Many people are losing everything, their homes and everything related to their homes, so they come here with nothing and need support. This is an ongoing process. Even though it is dangerous, many of our volunteers, people of goodwill, could leave, but they do not leave because they want to be with these people. Similarly, the priests and nuns who are on side help, but we can only do this because you put bread, clothing, medicine and food in our hands, and thanks to that we can pass it on to others. So may God bless you. Thank you very much, and may love reign in our hearts and in our lives. God be with you. I would like to take this opportunity to give you my blessing from Kharkiv. The blessing of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. Costumamos dizer que é Natal quando o homem quiser. Infelizmente, na Ucrânia, os tempos têm sido de guerra, têm sido devastadores para os seus habitantes, para as famílias, para toda a gente. Infelizmente, a guerra encheu este país de gente enlutada, de pais que perderam os filhos, de crianças órfãs, de viúvas. Infelizmente, as consequências da guerra na Ucrânia vão continuar a sentir-se mesmo depois de as armas se calarem. Quando se calarem, porque é preciso que isso aconteça. É por isso que é tão importante ajudar a Igreja deste país, ajudar os padres e as religiosas, ajudar os seminaristas, ajudar todos os que não desistem de levar pelo menos um abraço amigo, um abraço caloroso a quem está em sofrimento. A Fundação AIS, como disse mesmo agora o Bispo de Kharkiv, ajuda a que esses abraços aconteçam e isso não tem preço. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. O começo de 2026 no Vaticano ficou marcado pelo encerramento solene do Jubileu e pelos alertas contra a guerra com uma mensagem para a Venezuela. O Papa presidiu a primeira missa do ano para deixar apelos à diplomacia e ao desarmamento perante os conflitos globais, rejeitando a eficácia de soluções militares para os problemas da humanidade.
por ocasião do Dia Mundial da Paz. Leão XIV convidou todos a aprender com as lições do Jubileu. Cari fratelli e sorelle, in questa festa solenne, all'inizio del nuovo anno, in prossimità della conclusione del Giubileo della Speranza, accostiamoci al presepe nella fede, come al luogo della pace disarmata e disarmante per eccellenza, luogo della benedizione, in cui fare memoria dei prodigi che il Signore ha compiuto nella storia della salvezza e nella nostra esistenza, per poi ripartire come gli umili testimoni della grotta, glorificando e lodando Dio per tutto ciò che abbiamo visto e udito. Sia questo il nostro impegno, il nostro proposito per i mesi a venire e sempre per la nostra vita cristiana. Il Giubileo che sta per concludersi ci ha insegnato come coltivare la speranza di un mondo nuovo, convertendo il cuore a Dio, così da trasformare i torti in perdono, il dolore in consolazione, i propositi di virtù in opere buone. È con questo stile, infatti, che Dio stesso abita la storia e la salva dall'oblio, donando al mondo il Redentore, Gesù. O Papa manifestou a sua preocupação com a situação na Venezuela após a intervenção dos Estados Unidos da América, apelando ao respeito pela soberania de cada nação. Con animo colmo di preoccupazione, seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo Stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti, e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica. O Vaticano apresentou em conferência de imprensa os números finais do Ano Santo, convocado por Francisco e encerrado por Leão XIV, com a participação de peregrinos dos 5 continentes. Il mondo intero è giunto a Roma. Da ben 185 paesi sono arrivati pellegrini. La città è stata sotto i riflettori della stampa internazionale per un anno intero, vincendo comunque la sua sfida. Sono giunti a Roma, partecipando a tutti gli eventi giubilari, 33.475.369 pellegrini che hanno portato con sé le attese e le aspettative proprie di ognuno. Le previsioni di 31.700.000 fatte prima dell'inizio dell'anno santo sono state egregiamente superate.
A Porta Santa fechou-se, mas o Papa não quer que a Igreja se feche com ela. No adeus ao jubileu, Leão XIV deixou um aviso sério às comunidades católicas. As igrejas não podem ser apenas monumentos bonitos, mas vazios. O Papa pede que as comunidades sejam casas, capazes de acolher quem busca respostas espirituais como peregrinos de esperança e não como simples turistas. Attorno a noi un'economia distorta prova a trarre da tutto profitto. Lo vediamo, il mercato trasforma in affari anche la sete umana di cercare, di viaggiare, di ricominciare. Chiediamoci, ci ha educato il Giubileo a fuggire quel tipo di efficienza che riduce ogni cosa a prodotto e l'essere umano a consumatore? Dopo quest'anno saremo più capaci di riconoscere nel visitatore un pellegrino, nello sconosciuto un cercatore, nel lontano un vicino, nel diverso un compagno di viaggio? Il Giubileo ci ha richiamato a questa giustizia fondata sulla gratuità. Esso ha originariamente in se stesso l'appello a riorganizzare la convivenza, a ridistribuire la terra e le risorse, a restituire ciò che si ha e ciò che si è ai sogni di Dio più grandi dei nostri. Carissimi, la speranza che annunciamo deve essere coi piedi per terra, viene dal cielo, ma per generare qua giù una storia nuova. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec. Com grande variedade de queijos, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec.
Marchesá tem esta sexta-feira carne alentejana. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. Olá a todos, feliz ano novo, é noite de reis, aqui vai a prenda que é muito apreciada, são os Reis Magos, que vai dizer obrigado pela sua dedicação e pelo seu interesse em ver sempre o Montreal Magazine, desde Toronto, Ottawa, Kingston, Montreal, e não importa onde quer que se encontre, mas saber como é que funciona a comunidade no Quebec. Por isso mesmo, mais uma vez, continuo desse lado, porque é isso que nos faz continuar e motivar. Votos de bom ano e esteja sempre lá. Obrigado, mãe. Desde já queria desejar um feliz ano novo de 2026, uma boa noite de reis para vocês e espero que esta época natalícia tenha corrido da melhor forma. Acabamos o ano 2025, um ano que não foi nada mau. Bem pelo contrário, acho que foi um ano, pessoalmente falando, que foi um ano muito importante. O fim de uma etapa de secundário, o início de uma nova, do colegial, marcado por vários prémios, é verdade, mas mais do que os prémios, mais do que as distinções, é a família, é os amigos. No mundo em que há tantas incertezas, o facto de podermos estar com os nossos entes queridos, de termos saúde, de estarmos num bom ambiente, acho que isso é mesmo de louvar e nunca se esqueçam em relação a isso. A nível da televisão, 2025 foi um bom ano para o Montreal Magazine, de facto. O segundo ano consecutivo em que no YouTube conseguimos mais de 200 mil visualizações anuais, sem falar dos milhares e milhares de pessoas que também nos veem no Facebook. Portanto, esse nível também foi um excelente ano. Também já saiu o Livro do Galo, portanto não se esqueçam de ir buscar o Livro do Galo, já é a nossa 4ª edição ao comando da nossa equipa do Montreal Magazine, portanto começamos o ano com o pé direito e 2026 vai ser um ano importante. Isto porque eu tenho falado muito do lugar que Portugal tem tido no mundo, tendo um presidente do Conselho Europeu, António Costa, que é português, tendo o secretário-geral das Nações Unidas, que também é um português, com Portugal que vai voltar a ter a Fórmula 1 em 2027, 2028, excelente notícia para Portugal. Estamos a ver que Portugal está a continuar e a ir no bom caminho. Portugal foi reconhecida como a economia do ano, segundo o The Economist. Algo que seria impensável há uns anos, quando Portugal era visto como estando na cauda da Europa. Portanto, acho que Portugal está no bom caminho e este ano, já em breve, no dia 18 de janeiro, vai haver eleições presidenciais e acho que é muito importante que a nossa comunidade vá votar e para ver qual é que é o rumo que Portugal quer ter. Porque eleger o Presidente da República é eleger uma personagem muito simbólica, uma personagem que representa o nosso país. E quem é que nós queremos que esteja a representar Portugal ao nível internacional? Bom, eu aqui não vou estar-vos a dizer para quem vocês devem votar. É verdade que eu já vou finalmente poder votar, mas isso aí fica à vossa escolha. Mas é muito importante ir votar e é importante que Portugal continue a evoluir. Chegamos já passamos os 50 anos da Revolução de Abril, já chegamos aos 40 anos de Portugal que aderiu à União Europeia e, portanto, acho que é importante que Portugal continue a crescer. O potencial está lá,
é só preciso que ele se concretize. E, portanto, espero que 2026 seja um ano muito importante para Portugal, um ano também muito importante para a nossa comunidade, que continua a ser valorizada pelos nossos governantes e também, claro, pelo nosso país, pelo Canadá, porque sendo o país de acolhimento, o Canadá deve muito à nossa comunidade, uma comunidade que tem sido um exemplo de imigração e que tem sabido integrar-se de uma maneira perfeita, guardando as suas origens e guardando a sua cultura. Portanto, acho que 2026 vai ser um ano muito, mas mesmo muito importante. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, feliz Dia de Reis, um bom ano e um bom fim de época natalícia. Obrigado, Gabriel David. Pois o 2026 vai ser um ano extremamente importante. Mais importante daquilo que nós pensaríamos há 3 ou 4 dias. O que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos em relação à Venezuela, a guerra da Ucrânia, que neste momento não avança, estagna, sem pensar nas outras guerras, de Israel com Gaza, a parte este da África, com a Somália. Tudo isso são problemas que nos afetam muito. E ainda há outro problema que já ninguém fala, é o aquecimento global. O Sr. Trump conseguiu pôr de rastos o aquecimento global por benefício absolutamente interno. Hoje já não se fala de que o carvão e o petróleo, os coisas fósseis, devem ser abolidos. Só se fala que cada vez o petróleo tem mais importância e o aquecimento global está a ser ignorado por uma grande maioria de países. Mas, voltando agora aqui à nossa comunidade portuguesa de Montreal. Há uma coisa que é muito importante, é que a economia da comunidade portuguesa funcione bem. E para funcionar bem, depende de nós todos. Se nós, quando formos à mercearia, fomos uma mercearia portuguesa. Nós, quando comprarmos vinhos, compremos vinhos portugueses, vamos aos restaurantes portugueses. E para facilitar todo esse movimento interno, nós temos o nosso Livro do Galo. O Livro do Galo é uma bíblia que faz com que a comunidade portuguesa continue unida em si mesmo. Mas não é só ver o Livro do Galo e não fazer mais nada. Não, nós devemos participar. Para participar, também devemos participar na Caixa Portuguesa. A Caixa Portuguesa, de há uns anos para cá, tem-se mostrado mais magnânima ao nível da ajuda ao meio. A ajuda ao meio quer dizer que as crianças de Santa Cruz puderam ir às viagens do Papa, quer dizer que há muitas associações que conseguem renovar o seu material, mas quantos mais portugueses tiverem conta na Caixa, mais ela pode proporcionar. Isto é uma roda. Se as pessoas forem aos comércios portugueses, eles têm mais dinheiro também para ajudar os órgãos de comunicação. Todos os órgãos de comunicação fazem falta, sem distinção. Por isso, contamos com todos, ficamos mais fortes, tornando-nos mais fortes assim. Este ano vai começar com uma coisa muito importante. O Gabriel David vai fazer 18 anos. 18 anos que faz com que ele praticamente comece com a vida adulta e nesses 18 anos, passado 2 dias, vai começar a votar, que vai ser algo no qual não era só ele que devia votar, são todos deviam votar, porque quanto mais votarem, mais lá em Portugal vão saber, a comunidade de Montreal vota, então se ele vota, vamos lhes dar mais apoio, e quanto mais apoio eles nos deram, melhor será para todos nós. De qualquer maneira, eu queria, neste já princípio do ano, desejar-vos a uma comunidade forte, feliz, e que continuem-nos a seguir
porque nós vamos estar sempre convosco. Por isso, bom ano! Boas festas! Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Alegre-se Israel em seu Criador, rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos peregrinos, estamos reunidos neste nosso dia de peregrinação para celebrar a Eucaristia, dando graças a Deus pelos dons que nos concede. E hoje recordamos o beato Gonçalo de Amarante, português da região de Braga, que viveu no século XIII e que, sendo presbítero, deu um grande exemplo de santidade na vida do dia a dia. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que manifestastes as vossas maravilhas
no coração do bem-aventurado Gonçalo de Amarante, inflamado no amor do vosso nome. Concedei-nos que à sua imitação tenhamos sempre o pensamento em vós e façamos fervorosamente o que vos é agradável. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele escuta-nos. E sabendo que nos escuta em tudo o que lhe pedirmos, sabemos também que alcançaremos o que lhe tivermos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não o leva à morte, reze e Deus lhe dará a vida, se de facto o pecado cometido não leva à morte. Há um pecado que leva à morte. Não é por este pecado que eu digo que se reze. Toda a iniquidade é pecado, mas nem todo o pecado leva à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca, porque o guarda aquele que foi gerado por Deus, e o maligno não o pode atingir. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro está sujeito ao maligno. E sabemos também que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos o verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro, por seu Filho Jesus Cristo, que é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Meus filhos, guardai-vos dos falsos deuses. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor tem amor ao seu povo. 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 Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Louvem o seu nome com danças. Cantem ao som do tímpano e da cítara, porque o Senhor ama o seu povo, coroa os
aos humildes com a vitória. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Exultem de alegria os fiéis, cantem jubilosos em suas casas, em sua boca os louvores de Deus. Esta é a glória de todos os seus fiéis. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, foi Jesus com os seus discípulos para o território da Judeia, onde se demorou com eles e começou a batizar. João batizava em Enom, perto de Salim, porque ali a água era abundante e aparecia muita gente para batizar. João ainda não tinha sido encarcerado. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram ter com João e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo na outra margem do Jordão e de quem deste testemunho, anda a batizar e todos vão ter com ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós próprios sois testemunhas de que eu disse: não sou o Messias, mas aquele que foi enviado à sua frente. Quem tem a esposa é o esposo, e o amigo do esposo que o acompanha e escuta sente muito alegria ao ouvir a sua voz. Essa é a minha alegria, que agora é completa.
Ele deve crescer e eu diminuir. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, Deus é a nossa força, é Ele que nos concede a vida verdadeira que recebemos pelo batismo, que recebemos pela fé, pelos sacramentos. E por isso devemos colocar a nossa confiança nele e não sentir inveja das graças que Ele concede aos outros, mas perceber que todos colaboramos para a construção do Reino de Deus. E Jesus Cristo é que é o centro da nossa vida. No Evangelho escutávamos, de facto, a situação dos discípulos de João Batista que começam a ficar com um bocadinho de inveja de Jesus Cristo, que apareceu depois e estava a chamar mais gente. E João foi claro. Eu vim apenas preparar o seu caminho. Agora é o momento de eu diminuir e de ele crescer. Ou seja, ele cresce e, portanto, porque ele é que é o Messias, ele é que é Deus. E na nossa vida devemos também ter esta realidade em mente. Deus age através de nós, sim. Sem nós, ele fica parado. Mas é ele que tem a iniciativa. É Ele que transforma o mundo, que santifica o mundo. Claro que quando vimos à comunhão, quando recebemos nos sacramentos, Ele entra em nós, transforma-nos à sua imagem e semelhança, para que nós possamos realizar a sua missão. Mas é Ele que é o centro. É Ele que é o ponto de partida. E é Ele que devemos dar graças constantemente, porque nos salvou, porque nos deu a vida nova. Jesus Cristo, de facto, tem de ser o centro da nossa vida. E quando o colocamos no centro, tudo o resto ganha uma nova luz, ganha um novo sentido, ganha uma beleza nova, porque olhamos o mundo que nos rodeia com o olhar de Jesus, como Jesus olha para o mundo, para a sua criação. Com amor, com carinho, com ternura, como amanhã vamos escutar no batismo, este é o meu filho muito amado, em quem pus todo o meu agrado. De facto, cada um de nós que é batizado é também amado por Deus. Em nós, Ele também coloca a sua graça para que nós possamos transformar o mundo, construir o reino de Deus. Não devemos ter medo daquilo que Deus faz em nós, nem daquilo que Deus faz nos outros. Devemos é sentir a alegria de construirmos o reino de Deus, de construirmos a comunidade que Deus pensou, fraterna, de amizade, de amor, de colaboração, de compreensão. Sentirmos que de facto estamos todos a caminho da casa do Pai, que é o mesmo, e que nos acolhe a todos de braços abertos. E na sua casa não há ricos nem pobres, não há gregos nem judeus, não há escravos nem livres, como diz São Paulo, somos todos um com Deus. Celebramos hoje o Beato Gonçalo de Amarante. Foi apenas um padre, mas foi um padre que de facto deu uma vida heroica de testemunho da fé nas coisas do dia a dia. Foi peregrino, foi ermita, foi pastor e em todas estas coisas procurou sempre, de facto, louvar o Senhor. Ele, na relação com aqueles que viviam ao seu lado, deu testemunho desta vida simples. Que também este apelo de João Batista toque no nosso coração e que procuremos que Jesus engrandeça e que, fazendo em nós maravilhas, como canta Nossa Senhora, possamos também nós alcançar a glória do céu.
Irmãos e irmãs, Deus escuta-nos sempre. Peçamos-lhe que nos mostre o seu amor, dizendo com alegria: nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pela Igreja, esposa de Cristo, pelo Papa e por todos os pastores e por todos nós chamados à santidade, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pela paz em todo o mundo, pelos humildes que são escutados e pelos que não procuram as glórias passageiras, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos que permanecem firmes no verdadeiro, pelos que lutam contra o maligno e pelos que se guardam dos falsos deuses, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos que sentem alegria ao ouvir a voz de Jesus, pelos que são anunciadores da sua palavra e pelos que o fazem crescer em suas casas, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos peregrinos deste santuário, pelos que rezam e fazem o bem sem esperar retribuição, e pelos nossos irmãos, doentes ou prisioneiros, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Senhor nosso Criador, ouvi as preces desta Assembleia que canta os vossos louvores e exulta de alegria na vossa presença. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que colocamos sobre o vosso altar na comemoração do Beato Gonçalo de Amarante e por estes santos mistérios que lhe alcançaram a glória, concedei-nos o perdão e a paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Hoje, em Cristo, luz do mundo, revelaste a todos os povos o mistério da nossa salvação e, manifestando-o na nossa natureza mortal, nos renovaste com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. O Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós, da sua plenitude todos nós recebemos, da sua plenitude todos nós recebemos. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. O Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós, da sua plenitude todos nós recebemos, da sua plenitude todos nós recebemos. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na mesa celeste ao celebrarmos a festividade do bem-aventurado Gonçalo de Amarante
Confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os vossos mandamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. E como é habitual em todos os sábados, na missa das 11, convidava agora as crianças aqui presentes, os bebés, a aproximarem-se do altar para receberem uma bênção especial neste dia a eles dedicado. E, portanto, as crianças e os bebés, os pais podem acompanhá-los, podem aproximar-se do altar. Que Deus acendeu, ave, candeeias que Deus acendeu, São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao Cordeiro. Ave, candeias que Deus acendeu. Ave, candeias que Deus acendeu. São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao Cordeiro. Benditos os vossos olhos, que a luz de Deus contemplaram. Benditos os vossos olhos. Ave, candeias que Deus acendeu. Ave, candeias que Deus acendeu. São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao Cordeiro. Então, os santos Francisco e Jacinta Marto, que estão ali representados ao pé de Nossa Senhora, são de facto estas luzes que Deus preparou para iluminar o nosso caminho, para nos conduzir até Deus, para fazermos este percurso, esta peregrinação para a casa do Pai. E então vamos agora pedir a bênção de Deus para que Ele vos ajude a ser também assim uma luz para os vossos colegas, para os vossos amigos, para a vossa casa, para que, fazendo o bem, seguindo o exemplo de Jesus, que também foi criança como vocês, possam de facto ser esta luz também para o mundo e a esperança para este novo ano que começa. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestaste o vosso grande amor pelas crianças, as abençoaste, as abraçaste, impondo-lhes as mãos, e nos ensinaste que quem as recebe, a vós recebe. Dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes, e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção, e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós. Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a luz e a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Antes da benção final, alguns avisos para esta semana. Na próxima segunda-feira realizamos a peregrinação mensal com a oração do terço às 21h30 na Capelinha das Aparições, seguida da procissão das velas. Depois, na terça-feira, realizamos também a peregrinação mensal, com a oração do terço às 10 horas na Capelinha das Aparições, seguida da procissão para aqui esta Basílica da Santíssima Trindade, onde celebraremos a missa às 11. Neste dia não há o Rosário das 12 e a missa das 12h30 será celebrada na Capela da Morte de Jesus. Diariamente às 21h30 faz-se a oração do terço na Capelinha das Aparições, com a procissão das velas, e aos domingos a missa das 15 horas, aqui na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. À saída estão os sacos, onde podemos deixar as ofertas que trouxestes e que são destinadas aos apoios sociais e caritativos que o Santuário assegura. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benigamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vinde todos a porfia, cantar hino de louvor, hino de paz e de alegria, que os anjos cantam ao Senhor. Boa tarde, Eduino Martins, dos Espaços de Memória,
Em primeiro lugar, quero agradecer às famílias portuguesas pela confiança que tiveram em nós e dizer que o Mausoleu São Martin está aberto 365 dias por ano para as famílias que querem vir visitar. Temos uma sala que a família querem ter um repouso e temos café. E também quero anunciar que no dia 11 de janeiro, às 14 horas ou 2 da tarde, vamos ter aqui uma cerimónia e uma benção das criptas, ou seja, das gavetas, como os portugueses chamam. E quero desejar que tenham um ano 2026 muito feliz, com paz e amor et alegria. Bonne année de l'équipe Memoria, les espaces Memoria Maison Funéraire. Je vous souhaite à toute nos familles une bonne année, santé. Et notre mission ici à les espaces Memoria pour 2026 va continuer de nous accompagner les familles au décès, aussi au préalable, soit service funéraire ou cimetière. Emplacement. Donc, je aussi vous invite ici au complexe à Laval, mais en fin de compte, le 2159 Saint-Martin, complexe bâtisse en arrière, le mausolée Saint-Martin, le 11 janvier à 14h, pour les bénédictions des, on appelle les enfeux. Et, comment dire, as famílias portuguesas, Feliz Ano Novo, e com paz, e boas festas. Ne formide umbram noctis
Crescit anima, et in fide manet corporum. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, a língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. O especial da semana. O Marché Sá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata.